Amém. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós vamos ter de ouvir essa palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a irmã seja muito bem-sucedida. Senhor, abre as portas da boca dela, do coração dela, Senhor, para que tudo que ela estudou, Senhor, ela possa passar para nós. Senhor, muito obrigada. Nós te agradecemos por essa reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá ouvindo, tá, né? Sim, tá ouvindo. Amém. O tema é fé em Deus. Aí as irmãs abrem Hebreu 11. Qual versículo, irmão? Hebreus 11. Do 1 em diante. Do 1. Não entendi. Hebreu 11, eu vou ler o versículo 1, o 3. Fechou? Pode ler, Neide. A não ser que você escolha alguém para ler. Ler. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que se não vê, pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Aí a gente vê aqui, né, que a fé realmente é a certeza das coisas que não se vê, mas a convicção de coisas que se esperam. Vamos ler também aí mesmo em Hebreu, o versículo 6. Que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna o galardador dos que o buscam. Vamos ler também o 8. Fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. A gente podemos ver aqui, né, a fé de Abraão. Ele foi para um lugar, ele não sabia onde ia, mas pela fé Jesus mandou e ele foi. E também vamos ler o 17, que fala assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Vamos ler aqui. Então, né, aqui, nós não vimos, mas cremos, né? Nós cremos no Senhor pela fé. E vamos ler também o 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Agora, as irmãs abrem Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Marcos 11.
Marcos 11:24 fala assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedi, crede que recebeste, e será assim convosco, né? Tudo que a gente pedir em oração ao Senhor, o Senhor ele nos concede. Efésios 3:17. Ai, que calor. Efésios 3:17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigado e alicerçado em amor. Que nessa noite o Senhor possa estar habitando em nosso coração, né, pela fé. E o Senhor está descendo aqui. Romanos 1:16-17. Romanos 1. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós que cremos no Senhor, precisamos viver por fé. Vamos ler agora Tiago 1:6. Vou fazer um cuscuz lá. Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida, agitada pelo vento. Então, quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, não devemos duvidar, devemos crer que na hora certa o Senhor vai nos conceder. Precisamos pedir com fé, mas não devemos estar duvidando do Senhor, porque o Senhor, quando Ele promete, Ele nos dá. No tempo dele, mas Ele nos dá. Agora, João 11:40. Evangelho de João 11:40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verá a glória de Deus. Então, se nós cremos, vamos ver a glória de Deus. Então, é isso aí, né? Falei da fé. Nós já temos o Senhor, temos a fé em Deus em nós, e nós precisamos viver pela fé. Porque se nós viver pela fé, tudo que a gente pedir ao Senhor, Ele nos dá. Aí eu botei aqui, simplesmente pela fé, cada dia que vier, em tormenta ou em paz, ama Cristo e nada mais. Então, realmente, né?
em tormenta ou em paz, devemos amar Cristo e nada mais. Jesus Cristo é o Senhor. A fé abre o caminho e o amor ensina qual seguir. Jesus é o Senhor, Bijussi. Vocês aí agora complete aí para mim. Amém, Neide. Senhor Jesus. Aleluia. Patrícia. Ai, calor. Senhor Jesus, você me pega logo, né, Senhor? É a ordem que aparece aqui para mim, ó. Eu vou seguindo aqui Amém. e vai aparecendo. Amém, irmãs. Aqui, a irmã Questão falou a questão de fé, né? Fé é a certeza das coisas, fala em Hebreus 11, né? Ainda sabe, Hebreus 11 fala a fé é a certeza das coisas que não se esperam, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí fala que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Porque sem fé, não conseguimos nos aproximar do Senhor, né? Não conseguimos nos aproximar de Deus. Aí eu lembrei da passagem de Jesus, né? Sempre quando uma pessoa ia a Ele, né? Para ser curado, para ser liberto, no final, o que é que o Senhor falava? Vai que tua fé te salvou, tua fé te curou. Então o Senhor via, quando as pessoas o Senhor perguntava, né? O que é que tu queres? Quero ser curado. O Senhor ia e curava. E no final ele sempre falava essa frase, né? Questão de fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível se aproximar de Deus. Então a gente tem que ter convicção quando a gente pede uma coisa ao Senhor, né? Fala que tudo que pedires, né? Em meu nome, dados recebereis. Então quando a gente pede em oração, né? Ao Senhor, eu tenho tido ultimamente muitas experiências nessa questão. Se eu for falar aqui, são muitas. E ultimamente eu tive duas, né? Então assim, eu pedi ao Senhor com convicção a cura de pessoas da minha família e o Senhor deu. Eu tinha certeza do que eu estava pedindo ao Senhor, e eu sabia que o Senhor ia fazer, mas eu também dizia ao Senhor, Senhor, faça segundo a tua vontade, não a minha. Então o Senhor viu meu coração, viu meu clamor, minha súplica, e o Senhor atendeu, porque eu pedi com fé, né? Então quando eu pedi com fé, eu senti a resposta do Senhor, e o Senhor confirmou e deu a resposta, então eu tinha certeza que isso realmente aconteceu. Amém, irmão. Amém. Irmã Ana. Isso, Josinha. você pega assim, ó. Nossa, né? Tá falando sobre a fé, né? Por esses dias mesmo eu tava comentando, né? Falando assim que eu tenho mal de Parkinson, né? Infelizmente. E esse mal de Parkinson, me disseram que ele não tem cura, mas tem tratamento, sabe? Então eu tava dizendo assim, sabe, que a palavra do Senhor diz como é que fala? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que não se esperam, né? Então me disseram que esse mal de Parkinson não tem cura porque os médicos não veem a cura. Mas eu vejo a cura no próprio Senhor Jesus Cristo, sabe? Então eu creio que eu vou ser curada, eu tenho fé nisso, né? E sem fé é impossível agradar a Deus, isso é fato, né? Então nós temos que estar sempre confiantes em Deus, né? E que Ele fará grandes coisas acontecerem nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém? E é o que está escrito na minha camiseta, fé. Uma frase tão pequenininha, mas tão importante, tão significante na vida cristã, né? Hoje em dia, muitas pessoas estão desiludidas, assim, mas muitas pessoas não sabem o que é fé, não sabem o significado dessa palavra tão pequenininha, mas também tão poderosa, né? As pessoas estão desacreditadas. O mundo faz com que as pessoas desacreditam, né, nas coisas, né? E tem muitas assim que já estão desacreditando em Deus, já estão perdendo a sua fé.
Então, que nós não podemos e não devemos perder o dom que Deus deu para nós, que é a fé, né? E a palavra de Deus diz que a fé não vem de vós, é dom de Deus. Então, se perder esse dom, a gente perde a confiança em Deus. É isso que eu quero dizer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, irmã Ana. Maninha. Amém. Aqui em 1 João 5, né, diz que a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Senhor Jesus, né? Nós temos que crer, é isso, porque a fé ela vem pelo crer. Crer em Deus, crer naquilo que nós não vimos, né? Mas temos a esperança de que vamos alcançar. Senhor Jesus, né? Essa passagem, irmãs, viu? Eu também estou passando pelo meu processo, né, de fé. Ó Senhor Jesus, né? Estou passando pelo meu processo de fé porque a cada dia a nossa fé é renovada. Ó Senhor Jesus, e por isso nós temos que, né, passar pelos altos e baixos, porque quando vem as situações é para que nós possamos nos apegar mais à palavra e acreditar naquilo que o Senhor nos deixou, né? Que é crer nele, não é isso? Porque tudo vem na hora dele. Ó Senhor Jesus, às vezes nós pedimos, né? Deus dá. Na mesma hora que nós pedimos a Deus alguma coisa, ele nos dá, porque ele é o nosso Pai, não é isso? Mas, às vezes, nós não estamos ainda preparados para receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Então, nós temos que esperar nele, porque na hora certa, aí aquela coisa vem, seja uma cura, né? Seja uma bênção financeira, seja uma salvação da família, né, para os filhos, não é isso? Seja qualquer coisa. Então, é impossível, não é isso? A fé é impossível, não é isso? A fé é uma coisa que nós temos que crer e confiar. É uma confiança que nós temos em Deus. E nós sabemos que nós vamos alcançar. Senhor Jesus. Amém, maninha. Amém. Irmã Conceição. Amém. Oh, glória a Deus por essa palavra. Hoje à tarde mesmo, eu estava falando com Tânia, no final da tarde, né? Sobre a fé, sobre a gente crer e praticar aquilo que a gente recebe. Aqui em Hebreus 11:1, que a irmã citou, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Precisamos crer que ele existe, não é? Pela fé, Abraão foi chamado. Abraão é o maior exemplo de fé para nós. Que ele foi chamado para ir para um lugar onde ele não conhecia. Ele mandou, pega tua parentela e vai para esse lugar que eu vou te mandar. E sem saber, ele creu que o Senhor ia dar o melhor para ele. E ainda, por essa mesma fé que ele tinha, ele ofereceu Isaac quando o Senhor o testou. Não é fácil, irmãs, você pegar o filho e sacrificar. Ali foi muita fé, porque ele estava pronto, mostrando a Deus que ele tinha fé, a ponto de sacrificar o próprio filho. Mas ele tinha tanta fé que na hora
o Senhor lhe deu um cordeiro para ser imolado. E o Senhor mandou um anjo para impedir que ele imolasse seu próprio filho. Isso é fé. É a fé que nós necessitamos ter, irmãos. Aquela fé de obediência, de entender que se o Senhor fala conosco determinada coisa, a gente precisa ser obediente e crer no que ele falou. Porque quando a gente falha, aí depois a gente vê que o resultado não é nada bom, irmãs. Nada bom, nada agradável. Então, é melhor que nós acordemos, né, para a fé. Precisamos orar diariamente e pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso disso. É isso, irmãs. É pela fé, é necessário crer e obedecer. Amém. Amém. Amém, irmã Conceição. Amém. Tânia. Amém. Irmã Conceição estava falando aí, justamente quando a irmã começou a compartilhar, eu me lembrei realmente da comunhão, o versículo que ela passou para mim. Neide, ela começou, né, com Hebreus falando, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ter fé nas promessas de Deus não significa crer somente naquilo que a gente vê. É justamente o que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ter fé é confiar em Deus, independente da situação. Ter fé é colocar as situações na mão de Deus e aguardar. E o que nos impede dessa fé, né? De Deus trabalhar através dessa fé em nós? É as dúvidas. Muitas vezes duvidamos demais, né? Muitas vezes paramos no meio do caminho, muitas vezes ficamos pensando, muitas vezes desanimamos e no meio da caminhada a gente dá aquela paradinha, né? Será? Será que vai acontecer? Será que realmente Deus vai agir? Será que Deus está me ouvindo? Então, isso realmente impede, né? O trabalhar de Deus. Né? Que Deus trabalhe em nós através da sua fé. Então, é não duvidar. Sempre acreditar, né? Amém. Amém, Tânia. Mara maravilhosa. Amém, irmãs. Boa noite. Realmente, sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito. Esse versículo aqui que a irmã Conceição acabou de ler, Hebreus 11:1, ele fala tudo, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu falar que isso aqui é um batom, não é fé, porque eu estou vendo. Mas quando eu falo, quando eu creio, quando está no meu coração, quando eu oro, quando eu agradeço, falando, Senhor, muito obrigada, porque o Lucas já voltou para reunir, o Lucas já voltou para o Senhor e o Lucas já voltou para a igreja. Isso é fé. É eu exercitar a minha fé. Eu tenho aprendido que em vez de pedir, eu já agradeça, porque isso é exercitar a fé, né? E eu vejo assim que a fé ela é casada, para mim, a fé ela é casada com aquele versículo que diz: em tudo dai graça. E nós temos que exercitar a fé, porque quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. Quando nós temos fé, nós passamos pelos vales e pelas montanhas e não ficamos murmurando, resmungando,
contra as coisas do Senhor. E eu, assim, eu tô amando tantas reuniões, porque cada reunião a gente aprende um pouquinho, né? Uma compartilha, outra compartilha, e você lembra do que você leu na palavra, e você vai fortalecendo a sua fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém. Amém, amém, Mara. Minha sogra. Minha sogra? Tá aí? Ela está ainda. Ela Pode ainda falar, está. minha Ela sogra. abriu Liga o agora o microfone microfone. e Ela fala. conseguiu abrir. Amém. Amém, né? Tá me ouvindo, né? Sim, Ó, sim, Senhor, a gente está te ouvindo. ó, Senhor Jesus. Aqui vou ler Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado. E pela fé também formado, e pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Oh, muito bom, né? A gente vemos aqui que em todas as coisas a gente tem que ter fé. Porque somos aqueles cristãos, que se a gente crê em Deus, vai diante de Deus, pede as coisas. Por que a gente pede a Deus? Porque a gente tem fé que Deus está nos ouvindo. A gente não vê Ele, né? Mas a gente tem fé que Ele está nos ouvindo e que Ele possa fazer a nossa vontade através de quê? De fé e das orações. Eu estou vendo os compartilhar das irmãs, né? Juntando uma coisa com a outra. E eu já penso assim, que a fé vem junto com a palavra de Deus, que a gente une a fé, volta, pede a Deus, e ouvindo uma palavra, a gente crê que Ele nos sustenta, vai dar aquelas coisas que a gente pede. Aí depois vem a oração. Tudo isso é um momento de fé para nós. Se a gente ora, e a gente crê que através das orações o Senhor nos ouve, isso tudo é o quê? Fé, né? Então, se a gente for ver, essa palavra fé atrai muitas outras coisas. Uma irmã Neide aí botou, né? Que a fé abre o caminho e o amor ensina a seguir. Uma frase, assim, para mim, muito importante, né? Então, a gente pode ver isso. E a gente que crê em Deus, que ora, que pede, que roga para ver certas coisas, a gente junta essas palavras todas, que se vem dar para a gente nenhuma. Primeiro, a fé, que a gente sabe que a fé é o fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente pede, porque a gente tem fé. A gente sente a fé no coração e pede, e sabe que a gente vai conseguir. Porque eu sou um exemplo. Com a minha fé, que eu tenho em Deus, desde o tempo que eu sirvo ao nosso Deus, eu já consegui muita coisa, porque eu tenho fé. Há momentos que a gente passa mesmo que a gente só vê isso, só vê que a gente tem fé. Senhor, eu tenho fé em ti, Senhor. Eu sei que o Senhor vai me conseguir isso. E a gente vê que ele consegue. É através da fé que a gente consegue tudo. E é através dessa fé que hoje nós estamos aqui, orando, ouvindo. Cada dia a gente ouve uma palavra, uma irmã falou aí nesse instante, diferente, mas a gente se une a isso. E é maravilhoso, viu? É muito maravilhoso. Eu já tenho mais de 10 anos que sou cristã. Eu queria ter uns 30, 40. E nunca me afastar dessas palavras maravilhosas e dessa fé que eu tenho no meu coração. Agradeço muito a Deus pelas palavras. Obrigado, viu, Neide, por essa palavra maravilhosa. Amém. Ana Dil. Simone,
Oi. Mãe, Oi. só um minutinho aqui. Eu vou precisar me retirar, porque a minha família resolveu me fazer uma surpresa hoje. Ô, Me que pegaram de bênção. surpresa. Que Tá bom? bênção. Tá bom, meu amor. Depois eu assisto. Tá bom, Beijo. beijão. Curta aí sua família. Amém. Ana Dil. Amém, irmãs. Quero pedir perdão às irmãs pela minha ausência, né, na reunião, mas louvado seja o Senhor, que o Senhor hoje realmente me trouxe ao retorno, né, a questão da reunião, e como falar assim, maravilhoso a questão da fé. E assim, todo esse período, né, na verdade, na minha vida cristã, e eu creio que na vida cristã de todas as irmãs, pelo compartilhar, a fé, na verdade, é aquela que nos leva a permanecer, né? A irmã, acho que a irmã Conceição, ela no compartilhar dela, ela falou assim 3 palavras que para mim foi o ponto-chave e que na verdade fechou, né? No sentido assim de hoje realmente eu ver que a fé no Senhor me levou realmente a estar nessa reunião. Quando ela falou assim, a fé, né? O acreditar, obedecer e praticar. Né? Uma vez que a gente exercita a fé, a gente acredita, a gente obedece ao falar do Senhor e pratica. Então, hoje, para mim, foi assim essa experiência. Eu exercitei realmente essa fé, acreditei que realmente hoje estaria nessa reunião, obedeci o falar do Senhor e a prática, na verdade, eu ouvi e está realmente junto com as irmãs. E assim, a gente, Tânia compartilhou a respeito também de que muitas vezes a gente tem um momento ali a fé e às vezes vacila. Aí me fez me lembrar da passagem ali na Bíblia de Pedro, né? Quando o Senhor começou a andar sobre as águas, e aí ele ficou desnublado com aquilo, até mesmo não acreditando. Mas foi o que o Senhor falou para ele, né? Levou ele a exercitar a fé e andar. Então, quando ele realmente focou no Senhor, ele acreditou, ele obedeceu e praticou ali, né? O andar realmente ali sobre as águas, ele foi andando. Mas quando ocorreu realmente aquele vacilo, ele... Então, essa é a nossa realidade. Quando nós, na verdade, estamos no foco, né? A fé está dentro de nós, né? O alvo que é o Senhor Jesus. Então, quando nós realmente nessa fé nós acreditamos e prosseguimos, não deixando realmente que as coisas venham a nos desviar para não naufragar na fé, aí a gente prossegue. Então, esse falar realmente foi um falar de encorajamento, fiquei muito encorajada, né, com esse falar. Vi que realmente cada dia o Senhor realmente com o seu falar, ele nos enriquece, nos encoraja a prosseguir. E assim, fiquei muito feliz, né, do Senhor realmente usar de misericórdia, né, para mim, com a minha experiência, e eu creio que o Senhor realmente é aquele que nos ama e está realmente sempre nos encorajando a prosseguir, né, na fé e acreditar realmente nessa fé, nesse autor, né, da salvação, o consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém, Ana Dil, amém. Irmã Jussara. Amém, irmãs. Achei maravilhosa essa palavra sobre a fé. E cada vez que a gente vê falar sobre fé, a gente acredita, crê mais ainda. Que muitas vezes a nossa fé está um pouco pequena, fraca. Mas eu achei interessante isso que a irmã falou, que a fé abre caminhos. E a gente lendo em Hebreus vários exemplos de pessoas que exercitaram sua fé. Nós vemos ali que no versículo 27, quando o Moisés falou para o rei, pedindo para deixar sair, eles saíram do Egito sem medo nenhum, sem medo da ira do rei. Nós vemos também que eles celebraram a Páscoa, quando eles disseram assim,
pintem as portas de vocês com sangue, eles acreditaram nisso, eles creram, eles tiveram fé. Nós vemos também que eles tiveram uma grande fé quando atravessaram o Mar Vermelho. Pensa bem, irmãos, a gente chegar perto do mar e é para atravessar o mar. Você tem que ter fé, crer na palavra do seu líder, daquele que está contigo. Creia e vá em frente. Tenha fé. Realmente o Mar Vermelho vai abrir. E quando eles rodearam as muralhas de Jericó por 7 dias, e aconteceu o milagre. Nós vemos que com a fé, realmente, como a irmã falou, abre caminhos. E a gente vendo aqui em Mateus 17 e 14, que é a cura de um jovem, que aproximando-se um homem do Senhor e pediu que o Senhor tivesse compaixão do filho que estava endemoniado. E o Senhor conseguiu, com o poder dele, eliminar os inimigos. E os discípulos chegaram e disseram, mas como que conseguiu? Ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois, em verdade, vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a esse monte, passa daqui para colar, e ela passará. Então, irmãos, a nossa fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos fazer muitos milagres, muita glória poderá acontecer por meio dessa pequena fé. Muitas vezes nós pedimos para o Senhor acrescentar, aumentar a nossa fé, mas é um exercício, realmente é um exercício, eu falo por mim mesmo. É um exercício, nós quando estamos orando, pedindo, nós temos que crer, nós temos que ter fé. E essa palavra que a irmã falou maravilhosamente sobre a fé é o que nós necessitamos hoje para podermos transmitir as palavras às outras pessoas que hoje nesse estado estão tão acabrunhadas, tão tristes por falta de fé ou exercício da fé. Maravilhosa palavra. Obrigada, irmã. Amém, minha querida. Amém. Rita. Amém. Maravilhosa mesmo essa palavra. Eu espero que dê para eu falar direito, porque a internet aqui hoje não tá péssima. Mas, assim, a gente não tem como não falar dessa palavra, né? Maravilhosa que o Senhor colocou dentro de nós através da sua palavra, que é fé. A fé, ela só pode vir através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, quando a gente ouve a palavra, hoje, essa noite mesmo, como o Neide trouxe, através o Senhor usou o Neide para falar para nós, né? Sobre essa ação nossa de acreditar, porque fé é você crer, né? É você acreditar. E hoje pela manhã, logo quando eu pensei em falar sobre algo, porque toda manhã eu né, pego algumas frases, algumas coisas e monto um texto. E aí eu comecei justamente hoje falando sobre a fé, né? Sobre a fé, fé em Deus gera força. De manhã me ganhou bastante. Porque, assim, é essencial que a gente tenha a fé e seja através do ouvir. Porque o Senhor, ele falou e todas as coisas existiram. Desde o início foi assim. Ele falou e todas as coisas existiram. Então, tantas coisas aconteceram, né, quando o Senhor fez suas promessas. E quando a gente crê na palavra, e tudo que está escrito ali na Bíblia, que nós temos ouvido cada dia, o Filho do Homem para se arrepender. Cumprir. Então, se a gente crê que o Senhor falou isso e está escrito, então isso é fé. É você acreditar mesmo não vendo ainda.
Travou, Ritinha. Não sei se você vai estar me ouvindo. Travou aqui a sua A internet conexão. dela está travando, Ivan, está com problema. Sandrinha, vou passar para você, Sandrinha. Amém, boa noite, Jesus é o Senhor. Eu entrei bem no finalzinho, mas eu percebi que as irmãs estavam falando da questão da fé. Na realidade, a fé é tudo para nós, né? Porque o Senhor fala muito claro de um versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o Senhor constantemente, Ele está falando conosco. E se a gente não exercitar, como as irmãs falaram, é um exercício, é um processo. E se a gente não exercitar, como é que a gente vai agradar ao Senhor? Porque Ele está falando, Ele está falando. E se a gente não acredita no que Ele está falando, é como se a gente falasse que Deus é mentiroso, Deus não cumpre o que Ele fala, né? E aí, quando as irmãs estavam falando, eu lembrei da experiência de Davi, quando ele foi lutar ali contra Golias, né? Quando eles olharam e falaram que ele não era capaz e tal, daquela situação, mas tem um versículo que eu achei rica, que eu procurei aqui rapidinho, Davi falando do crer dele, né? Davi falando, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então, quer dizer, ele venceu aquilo ali porque ele já via a vitória no Deus que ele servia, e não na condição dele. E aí, no início, eles colocaram até uma armadura nele. Ele falou, não, isso aqui não dá para mim, não, nunca usei isso. Então, ele resolveu não usar as maneiras humanas, né? Mas ele simplesmente creu e foi ali e executou. Mas se ele ficasse como de covardando, ele ia ver aquela situação e falar, não, aquilo não é para mim, não. Mas aí ele creu no que fala no exército do Deus vivo, né? Ele creu nesse Deus que podia vencer. Então, isso para nós é o mesmo, né? Se a gente não crê, como é que a gente vai ver? Aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar? E, de repente, eu olhei ali para a minha cortina, eu tenho aqui uma cortina linda e maravilhosa ali, que eu comprei de uma irmã que estava vendendo. A irmã falou, ó, eu vou colocar essa cortina aqui no bazar, Sandra, ela é novinha. Eu ganhei, só que não dá para arrumar aqui na minha casa. Você quer comprar? Antes de eu colocar no bazar, eu olhei a cortina e falei, nossa, essa cortina é linda. Mas eu falei assim, mas e aí? Eu estou aqui morando na casa dos meus pais, eu não tenho casa ainda, mas eu vou comprar. Eu comprei, guardei. E aí, sempre que eu ia mexer no meu guarda-roupa, eu olhava aquele saco lá e olhava e falava assim, eu vou colocar essa cortina na minha casa, quando eu tiver a minha casa. Irmãs, para honra e glória do Senhor. Eu até mudei da casa da minha mãe, fui morar em uma casa de aluguel, e eu falava assim, não, eu não vou colocar essa cortina aqui, porque essa casa não é minha. Quando eu tiver a minha casa, aí eu vou colocar essa cortina na minha casa. Então, eu esperei 8 anos para... Aonde eu moro aqui, eu falei, só vou colocar essa cortina realmente na minha casa. E graças ao Senhor, ela está ali, ó, linda e maravilhosa. Mas isso foi o quê? Foi o crer. Eu acreditei que o Senhor um dia ia me dar minha casa. Então, o que aconteceu? Ela está ali. Sempre que eu olho para ela, a maioria das vezes que eu olho, quando eu fico desanimada com alguma coisa, eu falo, gente, olha só, o Senhor realizou isso para mim. Então, se Ele realizou isso para mim, Ele pode realizar tantas outras coisas, né? Então, eu ganhei muito nisso, que a gente precisa crer que o Senhor é Deus, que Ele não pode mentir, é um Deus que realmente faz. Seja uma doença, seja um dinheiro, seja qualquer coisa, né? Que a gente crê. Só rapidinho, mais uma. Uma vez eu estava com muita dor, muita cólica. E aí eu acordei de madrugada por causa da cólica, né? Eu falei, toda vez eu fico falando para minha mãe que eu estou passando muito mal. E ela sempre acorda e ajeita alguma coisa para mim, né? Quando eu estava na adolescência. Aí eu deitada lá, eu falei assim, Senhor, eu não estou aguentando mais essa dor aqui, eu não estou aguentando mais. Aí eu lembrei, eu falei assim, Senhor, o Senhor é o Deus da cura, né? Senhor, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor só dá até onde a gente aguenta. Senhor, eu não estou aguentando mais essa dor. E aí, quando eu falei assim, que estava escrito, que eu cria que o Senhor ia tirar aquela dor, aí eu senti algo esquentando, assim, passando em cima da minha barriga, assim, ó. À medida que ela ia passando, quando ela terminou de passar em cima da minha barriga, a dor passou.
foi o quê? Foi o crer que o Senhor é o Deus da cura. Então, é isso aí. E obrigada, irmã, pela palavra. Jesus é o Senhor. E perdão por eu não ter ouvido desde o início, mas eu entendi o recado, como diz a Roseli. Precisamos Amém. crer em toda e qualquer situação. Jesus é o Senhor. Amém. Catioca, Catinha. Catinha. Amém, amém, né? Jesus é o Senhor. Né? Falar de fé é maravilhoso, né? Porque é a fé que move, né, o nosso viver. É a fé que move a nossa vida, né? E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, essa fé ela é sustentada, né, no nosso viver. Aqui no versículo que ela leu, a irmã Neide, Marcos 11, 24 diz assim: portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedide, tende fé que já os recebeste, e assim vos sucederá, né? Quando a gente ora com fé, né? Crendo, né, que o Senhor está ali conosco, né? Questão de paz interior, né? Eu digo pela minha experiência, né? Quando eu oro, né? Eu sinto aquela paz no meu interior, então eu tenho a certeza, né, que Deus vai ouvir a minha oração, né? Então a experiência de Ana, né? Ana ela era estéril, mas ela orou ao Senhor, né? Então a fé dela concedeu ela ter um filho, né? Então que essa experiência, né, venha estar no nosso viver, né? Na nossa prática, né? Nessa intimidade com o Senhor, né? No desfrute da palavra, né? Que a fé, como eu falei no início, a fé ela move a nossa vida, né? Senhor Jesus, amém. Amém, Catioca. Catioca. Sueli. Eu não sei porquê, mas eu sabia que você ia me chamar. Ó Senhor Jesus. A fé, né? A gente vê que a fé ela é tão importante que o Senhor ele é a própria fé, mas quando ele ia ali curar, ele falava assim, a tua fé te salvou. Então nós precisamos ter fé. O Senhor ele fala para nós que precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda, imagine só, a semente menor que existe é um grão de mostarda. Então, se ele fala, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e se é para a montanha se mover, ela se move. Ó Senhor Jesus, eu não sei o tamanho da minha fé, mas eu tenho certeza que essa fé que está dentro de mim, que me faz vencer dia por dia. É essa fé que me faz hoje estar aqui vendo vocês e desfrutando com vocês. Eu não posso estar orando todos os dias, Senhor, aumenta a minha fé. Às vezes eu não exercito nem a que eu tenho e fico o tempo todo, Senhor, aumenta a minha fé, sendo que eu não pratico a que eu tenho. Como é que o Senhor vai aumentar? Ó Senhor Jesus. Então, a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Gente, fé é coisa de louco. Você vê que Pedro ele experimentou a fé. Aqueles outros que estavam ali, ele ficou ali imaginando, né? Será que eu posso? Será que eu vou? Mas Pedro não, ele usou ali a loucura mesmo e ele pôde ali, né? Exercitar a fé. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, então a fé é que nos sustenta. Nesse tempo que a gente está vivendo hoje, o que tem nos sustentado é a fé. Obrigado pela fé, o Senhor, ele é a própria fé. Então, Deus usou nele nessa noite para ela trazer, né, uma mensagem, uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, que resumiu na fé. Senhor Jesus. Amém, amém. É isso aí mesmo. Irmã Branca. A irmã Branca vai compartilhar? Amém. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Eu quero compartilhar uma experiência minha. Essa palavra de fé me toca muito. E eu lembro da experiência de Abraão, quando o Senhor falou para ele que ele seria pai de uma grande nação, né? E quando ele falou para Sara, Sara até sorriu. Mas aqui em Romanos 4, a partir do 16, fala assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça,
a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que da fé que teve Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. O Senhor falou para Abraão, e Romanos fala que ele creu contra a esperança. Por quê? Porque ele já era velho. Ele já era de 100 anos. Sara também era velha. E como ele seria pai de uma grande nação? Sara ainda tentou ajudar Abraão, né? Tentou ajudar, fazendo ele coabitar com Agar, mas o Senhor falou, o teu filho nascerá de ti, e não de Agar, né? E quando eu tive câncer de mama, eu me apeguei muito a essa palavra, que Abraão, ele creu contra a esperança. Aí, o que aconteceu? Eu fiz o tratamento, fiz quimioterapia e fui operar. Os médicos não creem da maneira como nós cremos, pela fé. Eles creem no remédio, né? Então, eu fui operar e tiraram todo o meu seio do lado direito. E eu sofri um coma, eu tive uma parada respiratória, fiquei entubada 11 dias, e o Senhor começou a fazer os milagres. Com 11 dias de entubada, os médicos queriam fazer uma traqueostomia em mim, porque eu já estava há muito tempo entubada. Isso foi numa sexta-feira que meu filho deu autorização. Quando foi na segunda-feira que o médico tirou o aparelho, eu consegui ficar respirando. Eu não, o Senhor em mim. Porque eu disse para o Senhor, Senhor, eu creio. Para os homens, o câncer não tem cura, mas para o Senhor tem. E eu criei. Eu me apeguei a essa promessa de Abraão. Essa promessa que o Senhor fez para Abraão, eu me apeguei muito a ela. E eu criei contra a esperança. E o Senhor fez o milagre. Amém. Amém. Que bênção, irmã Ana. Ô, irmã Branca. Amém, minha querida. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Lene. Amém, irmãs? Como nós temos ouvido, né, muito exemplo de fé, né, que relata na Bíblia, e também na vida pessoal de muitas pessoas, muitos de nós temos muito exemplo de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, com certeza, né? Aqui fala, né, em Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Senhor Jesus, Noé estava pregando, né, que ia ter os acontecimentos, mas muitos não creram.
E hoje não é diferente, né? Como as pessoas pregam, nós pregamos, muitos não creem nisso. E aí, na maioria das vezes, tem pessoas até que vivem o evangelho e não crê na vinda do Senhor, né? Acha que não vai ser assim, que nem está escrito na Bíblia. Então, a fé é algo muito assim, muito lindo dentro de nós, que hoje nós estamos aqui por causa da fé, que nós ouviu a palavra, porque a fé vem através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? E nós hoje fazemos parte desse corpo por causa da fé, que fala de fé em fé, né? Então, dia após dia, né, nós precisamos estar regando essa fé, né? Exercitando essa fé, para que essa fé não venha morrer. A fé ela é uma sementinha que precisa ser cuidada todos os dias, para que essa sementinha ela venha crescer, desenvolver dentro de nós todos os dias, que nós não venha nunca fazer com que essa fé venha morrer em nós, que ela permaneça sempre viva, né? Senhor Jesus. Então, é isso aí, minha irmã. A fé é algo divino, é o próprio Deus dentro de nós. É aquela sementinha que está dentro de nós, né? E vai sendo exercitada todos os dias. É o que nós temos feito ultimamente, né? Se exercitando. Nem com essa pandemia não fez parar, diminuir a nossa fé. Cada dia mais a gente está exercitando mais para que ela cada dia venha se tornar do grãozinho da mostarda. Senhor Jesus. Amém, irmãs. Amém, Edilene. Glória a Deus. Jaceline. Amém, amém, irmãs. Hoje à tarde a gente lê um livro que o contexto era dentro disso que foi falado hoje à noite, né? E diz assim, tem um trecho que diz assim: nossa atitude para com as verdades será determinada pela proporção da fé que tivermos ao recebê-las. Se enfraquecermos na fé, seremos tomados por dúvidas e arrazoamentos. E é mais ou menos isso que acontece mesmo, irmãs. Quanto mais a gente se alimenta da palavra e recebe, confessa a palavra, mais a nossa fé é fortalecida, né? Uma via de mão dupla, né? A fé recebe a palavra e a palavra aumenta a fé e a gente vai exercitando isso, isso é muito bom para nós. Mas aí o versículo lá de Tiago 1,6, né, fala sobre os ventos no mar, que são as tribulações. E as tribulações, a gente precisa aprender a lidar com elas. Elas são necessárias para a nossa vida, sabe? A gente não pode estar o tempo todo agindo como vítima dela. Isso aqui está acontecendo, e tirar os olhos daquilo que, de fato, nos deixa forte e dá força àquilo que nos enfraquece. Sabe, a gente não precisa estar tratando a tribulação como o ator principal da nossa vida. Não. Elas são necessárias para o nosso crescimento e com fé e palavra a gente começa a olhar para elas de outra forma, né? Senhor, eu sei que eu preciso passar por isso aqui, me ajude a passar e me ajude a sair mais forte. É só isso, é só essa relação que a gente precisa ter com as tribulações. Elas não podem desviar o curso das ondas, né? A gente precisa ser muito forte para ver elas dessa forma. Que o Senhor nos ajude, né, a ter fé suficiente para viver essa vida da forma como o Senhor ele determina para nós, na sua palavra, né, que a gente se alimente da palavra e não das tribulações, para que a nossa fé seja forte e não fraca ou oscilante. Amém. Amém, Jace. Consuelo. Amém, Jace. Meu microfone está fechando. Pronto. Abriu. A fé que realmente, como a irmã falou, né? Palavrinha pequenininha, mas de muito poder. A fé é o combustível, né? Para cada um dos cristãos. A gente vê que a fé, ela no aspecto como se tivesse fé na monte mostarda, de este monte, passa daqui para ali, e assim se fará. Então, nós recebemos essa fé, né, desse tamanhozinho do grão de mostarda. Quando foi que nós recebemos essa fé? Nós recebemos quando nós ouvimos a palavra de Deus, né?
porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, em nós, essa fé, nesse tamanhozinho, entrou dentro de nós. A partir do momento que recebemos o Senhor, né? O Senhor se tornou essa fé. Só que aí, essa fé, a gente sempre está buscando, né? Senhor, aumenta a minha fé. Começa ali para Abraão, né? Foi, né? A fé, então, é algo assim que foi crescendo, crescendo. E dentro de nós não é diferente, é a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente cada vez mais vai desfrutando do Senhor, né? A gente vai buscando as coisas do Senhor, como nós estamos aqui nesse momento, né? Dando ouvido à palavra do Senhor, participando das reuniões, ouvindo os testemunhos das irmãs. Então, isso tudo vai promovendo em nós mais fé. Quando nós ouvimos o testemunho, vai promovendo mais fé. Quando nós temos experiência, uma experiência assim gostosa com o Senhor, né? Que o Senhor, cada um de nós, realmente nós vivemos experiências com o Senhor. A nossa fé vai aumentando. Então, louvado seja o Senhor, né? Essa palavra rica, maravilhosa. Que o Senhor realmente possa inundar nossos corações com essa palavra, que a gente possa cada vez mais, né, nos entregar para as coisas que o Senhor tem nos proporcionado para que aumente a nossa fé. Deus seja louvado. Amém. Amém, Cônsul. Laís. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Falar Boa de noite, fé minha flor. falar de fé é algo essencial nas nossas vidas, porque para mim fé é eu dormir tranquilo e saber que no dia seguinte Deus ele vai me proporcionar algo maravilhoso, diferente daquilo que eu planejei, porém com a certeza que será muito abençoado. Fé para mim é eu não ter nada em casa, mas ter a certeza que de uma forma ou de outra Deus vai usar alguém para poder trazer o alimento até a mim. Fé é eu orar de madrugada, esperando, buscando a resposta para a minha vida e, sem entender, abençoar a vida de outras pessoas. Isso é um exercício de fé. Mas devemos nos perguntar a cada dia, como é que está a nossa fé? Como estamos depositando a nossa fé? Será que estamos depositando a nossa fé só em bens materiais, em coisas fúteis, ou estamos exercitando a nossa fé verdadeiramente como mandou o Senhor? Porque ele fala que tudo que pedirmos e termos fé, nós vamos receber. E muitas vezes usamos a nossa fé para ganhar coisas desnecessárias. Sendo que hoje o que precisamos é colocar a nossa fé para ganhar pessoas para o Senhor, para poder falar do amor do Senhor, contar a nossa experiência, a nossa vivência com o Senhor. A minha vida é uma questão de fé. Viver milagre é viver em fé. Eu sou um milagre. Então, eu sou a prova de um milagre, eu sou a prova que uma mulher teve fé para eu estar hoje aqui. Para eu poder estar nesse mundo, para hoje eu poder estar falando com vocês. Porque há uns anos atrás, o inimigo ele paralisou, ele disse, não, essa não vai nascer. Mas a minha mãe, ela usou de fé, e nos últimos instantes, eu digo que nos últimos minutos do segundo tempo, Deus ele entrou em ação, e hoje eu estou aqui. E hoje eu posso dizer que a fé que ela teve em Deus, dizendo que Deus deu para ela e ele iria honrar a fé dela, aconteceu. Eu sou esse milagre. Então, nós somos um ponto de fé. Independente se a minha fé é grande ou se a minha fé é pequena, você e eu somos um ponto de fé. E esse ponto de fé devemos fazer com que ele brilhe a cada dia, exercitando. Porque não adianta só pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Não, é exercitar essa fé para que ela possa crescer dia após dia. Porque não é só aumentar. Porque todo mundo pode dizer, eu tenho uma fé imensa, mas não fazer por onde acontecer os milagres. Precisamos ter fé para os milagres acontecerem. Toda a trajetória da Bíblia,
Quando nós lemos, nós encontramos que todas as pessoas que Jesus curou, aquelas pessoas tiveram fé e tiveram a certeza da sua cura, da sua libertação. E é isso que ele quer de mim e de você, que nós tenhamos fé para alcançar o que ele planejou para nós. Ele não está planejando nada, ele está nos preparando para o que ele já tinha planejado antes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Laís, você é muito fofa. Amém. Irmã Iraci. Liga o microfone, irmã Iraci. Pronto. Pode falar, a gente está te ouvindo. Meu Deus. Que desfrute maravilhoso, né, sobre a fé. A fé é uma base de nós como cristãos. Nos mostra quem nós somos diante de Deus. Nos revela a intimidade com Deus. A fé é tudo para que a gente possa vencer os obstáculos, as barreiras. Eu estava meditando, eu ouvi cada uma falando, se falar de fé, vamos a mesma coisa, né? Mas é com a base de tudo da vida do cristão. Porque sem fé não agradamos a Deus, a fé sem obra é morta, enfim, toda a nossa base resumimos na fé. A fé nos leva além do que nós somos capazes de fazer. Às vezes digo, não tenho condições, não posso suportar, mas quando a gente tem a fé, a gente vence, a gente consegue vencer as batalhas, vencer as lutas, vencer os obstáculos, vencemos tudo, é pela fé. Eu estava lendo os profetas que aqui temos, né? E cada um vencia os obstáculos, vencia os problemas, vencia as barreiras, vencia a aprovação de Deus pela fé. Hoje não é diferente. Para nós vencermos qualquer batalha, por mais impossível que seja aos nossos olhos, a nossa fé é que vai nos dar a vitória e garantir a esperança. Que tem uma certeza de que vamos alcançar aquilo que nós pedimos ao Senhor. Principalmente quando nós estamos aqui na expectativa e na espera da vida do Senhor. Né? Um diz que nada, Jesus vai voltar, Jesus não vai vir, mas temos a certeza e a esperança que a fé que temos que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, o seu povo, para que um dia possa morar com ele. Então, a fé é a base de nós demonstrar para o mundo que Jesus existe, que ele tem o poder de fazer aquilo que o homem almeja, que o homem deseja. Então, nós que somos servos do Senhor, demonstramos nunca fraqueza de fé, mas a certeza da fé de que Deus tem o poder de realizar tudo o que pedimos e cremos, nossas orações, nosso pensamento, em tudo, a fé é que nos dá a vitória, no nome de Jesus. É isso aí, minha amada. Deus abençoe. Amém, minha querida, amém. Márcia. Oi, boa noite. Essa palavra fé realmente mexe comigo, né? Porque eu sou uma prova viva que eu vivo e eu pela fé. Uma das experiências mais bonitas que eu tive na minha vida foi o meu casamento. Eu não vou contar muitos detalhes, mas só por alto. Quando eu me separei, eu tive um momento muito difícil na minha vida. E todo mundo falava para mim o que eu tinha que fazer, mas não me explicava como era que eu tinha que fazer. Falava das minhas bênçãos, do que Deus ia fazer na minha vida, mas não chegava até onde eu queria. Eu não entendia. Não entendia. Dentro da igreja, eu vivia um momento muito difícil da minha vida e muitos falavam uma coisa, outros falavam outra, e eu pensava para mim assim, meu Deus, a tua palavra não diz nada disso que esse pessoal está falando comigo. Separação, divórcio, arrumar outro marido, e essas coisas colocava na minha mente, me enlouquecia. Por isso que eu digo, a fé para quem vive tem que ser só pela experiência mesmo.
E eu quase enlouqueci, porque, de um lado, eu tinha uma vida que estava me trazendo uma tristeza muito grande, e, do outro lado, eu tinha a palavra de Deus que as pessoas não me diziam realmente como que eu poderia trazer meu esposo de volta para casa. E fui enlouquecendo, e todo mundo falava, e eu não entendia realmente a palavra do Senhor. Isso que eu acho que é muito difícil. E aí, uma vez eu encontrei um pastor, eu estou falando de mim, porque foi a minha experiência. Eu não vou citar todas, porque foi muito difícil mesmo, tá? Eu passei por um deserto, mas um deserto mesmo. E uma vez eu andando na rua, descontrolada, eu estava de moto e parei em frente a uma casa, uma igreja, porque as pessoas me falavam o que eu tinha que fazer, mas não me explicavam o que realmente Deus iria fazer na minha vida. E uma vez eu parei em frente a uma igreja e eu perguntei assim para um homem, que aí eu descobri que ele era um pastor. E perguntei para ele, aqui tem 3 irmãzinhas da igreja que oram e falam alguma coisa, revelam alguma coisa sobre nossa vida. E ele me olhou, ele falou assim para mim, você pode tirar o seu capacete? E eu estava chorando muito. E eu tirei. E ele é pequenininho, sabe? E ele olhou para mim e falou assim, bom, essas 3 irmãzinhas que você procura, aqui não tem. Mas serve eu? Eu sou pastor da igreja. Aí eu olhei assim para a igreja, olhei para ele. Eu já havia, na minha vida, tentado 3 vezes suicídio. E aí eu olhei para ele, ele abriu, ele falou para mim, vem aqui, mas eu posso orar por você? Aí eu falei para ele, quem é você? Ele falou assim, eu sou pastor dessa igreja. Eu posso orar por você? Eu falei, pode. Então me acompanha. Mas eu dei a volta na igreja, ele abriu uma porta, e quando eu entrei na porta, ele chamou a família dele, a esposa e os filhos dele. Aí falou para mim assim, essa é minha esposa, esses são meus filhos, e falou para elas, essa é a Márcia, ela está precisando de ajuda. E me levou até a igreja, ele sentou numa cadeira, eu em frente ao púlpito, ele conversou comigo. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar de fé comigo. E ele falou para mim assim, cadê a aliança que estava no seu dedo? Ele pegou na minha mão esquerda e falou para mim, cadê a sua aliança? Eu falei para mim, eu tirei, porque não tem mais nada a ver, meu casamento. Ele olhou para mim e falou assim, quando você retornar na sua casa, você vai colocar a sua aliança, porque o seu casamento, quem abençoou foi o Senhor Deus. Você crê na palavra do Senhor? Você tem fé? Eu falei, tenho. Como é a sua fé para Deus? Eu falei, olha, eu nem sei. E aí começou uma luta, eu com Deus, na minha vida. Até que eu entendi na minha vida o que eu tinha a fazer para que Deus pudesse trabalhar na minha vida. Deus pode, Deus quer e Deus já fez. Até que eu fosse entender, eu passei por muita tribulação. Um dia, eu cheguei dentro da minha casa e eu falava com ele, eu brigava com ele. Ele, olha, Deus vai abençoar, Deus vai restaurar o seu casamento. Eu não acreditava, porque eu não tinha sabedoria ainda, discernimento do que era a palavra de Deus. Porque as pessoas não tinham me dito ainda, muito tempo dentro da igreja, mas não me ensinavam o que era. E com ele, eu passei a entender e saber o que é realmente andar com Deus. E um dia eu cheguei dentro da minha casa, eu tirei toda a minha roupa do corpo
em frente ao espelho, eu falei assim, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Pois hoje eu quero e vou acreditar no que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu não quero pensar o que eu passei para trás, eu não quero nem imaginar o que é a minha vida. Vou recomeçar a minha vida do zero, com as minhas filhas dentro de casa, com os meus netos, com os meus genros, e eu vou esperar o Senhor trabalhar na minha vida. E assim eu obedeci a palavra de Deus. E eu passei 2 anos e 8 meses andando. Diante disso, vamos dizer, 1 ano e pouquinho andando na presença de Deus. E quando as pessoas falavam para mim, seu marido não vai voltar, eu falei, vai porque Deus me prometeu. Então, eu creio no que ele falar comigo. E Deus revelava as coisas para mim através dos sonhos, os meus sonhos. O que ele ia fazer no meu dia seguinte, Deus revelava. Então, é o que eu falo para vocês. É só vivendo uma experiência e sabendo realmente o que Deus vai fazer. Mas nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que trabalhar com a palavra de Deus com a gente, para a gente descobrir realmente a fé. Porque todos na Bíblia viveram momentos de fé. Os profetas, os sacerdotes, Abraão, Moisés, todos tiveram uma experiência. Antes de ter uma experiência com Deus, eles não eram ninguém. Eles eram homens e que depois eles vieram conhecer a palavra, porque Deus chamou eles. Amém, irmã Márcia? Amém, minha querida. Eu vou só te dar uma pausinha, porque ainda tem mais irmãs para compartilhar e o tempo está passando. Viu, minha querida? Só assim para concluir. Isso é muito rica e a gente vai ter que marcar uma reunião para você contar cada detalhe. Sua experiência é muito rica. Só para concluir rápido, essa bênção de Deus me durou 2 anos e 8 meses. Hoje eu vivo o milagre de Deus na minha fé, na minha vida, né? E é isso aí, tá? Obrigada. Amém, minha flor. Amém. Ivone. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. As experiências, né, das irmãs, se aumenta a nossa fé. E eu não pude ver o compartilhar da irmã Neide, mas pelo compartilhar das irmãs, muito rico, muito encorajador da fé. 2 letrinhas, né? Fé. E o Senhor fala, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, só falando como fosse algo pequeno, não é isso? Senhor Jesus, mas a nossa fé para o Senhor é muito preciosa. Né? E como as irmãs falaram, é um milagre na nossa vida, nós temos essa fé, crer no Senhor, crer no que não estamos vendo, né? Mas crer no que o Senhor está trabalhando, crer no que o Senhor está operando, crer no que o Senhor está fazendo, porque o nosso Deus é um Deus que também trabalha em oculto. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aqui 1 Pedro fala assim, né? 1 Pedro 1:3, quando diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, Senhor Jesus, muito mais preciosa, mas a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãs, por essa palavra nessa noite, por esse encorajamento. E precisamos, de fato, crer no Senhor, crer na sua palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, desfrutar com as irmãs, assistir as mensagens, essa fé aumenta em nós. E uma questão também é que quando estamos numa situação difícil, como é que nós saímos dessa situação? Como é que nossa fé, depois que o Senhor opera, depois que não estamos mais, como é que está a nossa fé? A nossa fé precisa estar mais fortalecida no Senhor, aumentar mais, né? Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, irmãs. Amém. Amém, Simone. Amém, Ivone. Adriana. A Adriana saiu aqui. Tatiana. Tatiana também já saiu aqui. Amém, amadas. Senhor Jesus. Falar de fé mexe com o nosso coração, né? Mexe com o nosso viver, porque nós vivemos por fé. Aí eu anotei aqui, né? De acordo com o compartilhar de Neide das irmãs. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver em Deus.
Ninguém consegue viver em Deus sem fé. Ninguém. É necessário ter fé para poder viver em Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrade ao Senhor. Se eu quero agradar ao Senhor, se nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos ter um viver de fé. A nossa fé ela aumenta quando lemos e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. Ó Senhor Jesus. E se eu não ler a palavra, se eu não buscar na palavra, minha fé nunca vai aumentar. Ela vai permanecer do jeito que ela está. Mas quando eu busco a palavra e deixo que a palavra influencie as minhas decisões e a minha vida, então a minha fé aumenta. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que é natural. Por quê? Porque a fé é o sobrenatural de Deus em ação. Por isso que a fé não tem como a gente explicar. A irmã Branca contou um testemunho rico com respeito à saúde dela. A irmã Márcia contou outro testemunho rico, né, sobre a questão do casamento. E as pessoas não entendem. Como é que um médico vai entender que uma pessoa que está com câncer, tomando um monte de coisa do seu ser, fica limpa assim? Não dá para entender. Não dá para entender. Como é que uma pessoa que todo mundo diz que o marido não vai voltar, como é que o marido volta? Ninguém consegue explicar. A Laís, né? Como é que uma pessoa ali que todo mundo diz que não vai nascer, como ela mesma usou a expressão, nos últimos minutos do segundo tempo, só por meio da fé. A fé é o versículo que todos nós conhecemos, né? Hebreus 11:1. É uma convicção de coisas que nunca aconteceram. Você tem uma convicção de uma coisa que você nunca viu, que nunca aconteceu. A fé, para quem não tem fé, é loucura. É loucura. Interna, coloca no manicômio que essa pessoa está maluca. Porque a fé, ela é o sobrenatural de Deus em ação. O agir de Deus não tem explicação. E isso é só por meio da fé. Se eu quero viver em Deus, eu preciso ter fé. Porque eu preciso mudar de esfera. Essa esfera natural, ela nos prende. Eu não me lembro quem foi a irmã que citou uma das passagens que eu mais amo sobre fé, que é a experiência de Pedro. A experiência de Pedro é porque eu me considero muito parecida com Pedro. Eu acho até que eu sou um pouquinho pior, porque eu sou mulher. Pedro era homem. A mente de Pedro era limitada. A nossa mente de mulher, dá de 3-0 numa mente de homem. Então, se me botar, paro ali com Pedro, eu acho que eu dava mais trabalho ao Senhor, viu? Eu acho que eu dou mais trabalho ao Senhor do que Pedro. E eu amo a experiência de Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele não fez nada de extraordinário, não. Pedro olhou para o que era natural. Eu, no lugar dele, também olharia. Pedro olhou para as ondas, Pedro olhou para o vento, Pedro olhou para tudo que os olhos dele alcançavam ali, e ele viu que aquilo que ele estava fazendo não era algo normal. Só que Pedro precisava mudar de esfera. Ele tinha que sair do natural para o sobrenatural. Isso é a fé em Deus. Porque nós não temos fé nas coisas. A fé de Pedro não podia estar nas ondas, não podia estar na água, não podia estar na tempestade. A fé de Pedro precisava estar naquele que estava o chamando. Nós precisamos aprender. O título da mensagem é Fé em Deus. Precisamos basear a nossa fé naquele que é eterno, naquele que é extraordinário, para que a nossa fé também possa ser extraordinária. Que palavra maravilhosa nessa noite. Oh, Senhor Jesus. Minha sogra, a senhora que vai fazer a oração agora. Liga aí o microfone. Tá aí, minha sogra? Tá ouvindo a gente? Pronto, ora aí por nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma reunião. Ó Senhor Jesus, por essa palavra maravilhosa. Ó Senhor Jesus, todo dia a gente ouve a palavra, mas cada dia a palavra é mais nova ainda para nós. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado também pela essa irmã que deu a palavra. Muito obrigado pelas irmãs aqui presentes, que ouviu, que compartilhou. Ó Senhor Jesus, te louvo e te agradeço por todas as coisas. Cada dia mais, Senhor, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, cada dia mais, que a gente possa estar em união com todos,
para exercitar a nossa fé, porque a fé, Senhor, sem a obra é morta. Então, nós cremos que nós exercitamos a nossa fé e fazemos a obra. Ó Senhor Jesus, te louvo e te agradeço por mais uma reunião na tua presença. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Nos dai uma boa noite, Senhor, na tua presença, sim. Amém.